Bem, eu não sei quais são as experiências de vida de cada um aqui, mas se você pudesse voltar na sua infância, na sua adolescência, quem eram os exemplos para você? Lembra que na mensagem passada, a última que eu preguei, eu falei sobre não seguir a Caim. Ele não era um exemplo, é um péssimo exemplo, ou um exemplo a não ser seguido. Mas eu, até quando eu estava pensando, por exemplo, na ilustração para essa mensagem, para poder introduzir essa ideia, eu lembro que eu, na minha adolescência, eu gostava muito do Bruce Lee. Infância e adolescência, eu assistia os filmes do Bruce Lee, gostava demais porque eu admirava um homem que sabia se defender, né, que sabia cuidar de si mesmo. E não somente ele, né, a gente acaba tendo, quando a gente é adolescente e jovem, a gente tem vários exemplos, né, pessoas que a gente olha e pensa, puxa, um dia eu quero ser como essa pessoa, eu vou seguir o exemplo dessa pessoa, eu admiro ela por algum motivo. Depois, quando eu cheguei ali na época do futebol, eu lembro que eu gostava muito, não sei se alguns aqui vão lembrar, do Bebeto. Tinha o Romário e o Bebeto, eram os principais, né, do Brasil. Eu tinha um amigo que era muito parecido com o Romário, inclusive ele saiu numa reportagem do jornal local lá de onde eu morava, como ele tinha um apelido de Romarinho, e eu já gostava do Bebeto. Então a gente, quando ia jogar junto, eu sempre procurava imitar o jeito do Bebeto jogar. Então a gente cria essas pessoas, elas acabam sendo o alvo, né? aquele modelo, aquele exemplo a ser seguido. E cada um aqui pode ter, né? Infelizmente eu não vou lembrar, por exemplo, da época do pastor Bill, né? Que aí eu não vou saber quais seriam os exemplos, ou aquele que o pastor... esse aqui era quem eu gostava, o Spectroman, alguma coisa do gênero. Não lembro. Eu não saberia dizer. Mas eu lembro da minha, e eu sei que cada um aqui deve ter voltado lá na sua adolescência. Eu gostava muito de fulano e tal, ciclano. E a gente tem que, hoje, eu entendo isso quando a gente é adolescente e jovem, mas quando a gente aceita Cristo como Salvador, quando você vai amadurecendo espiritualmente, vai conhecendo os personagens da Palavra de Deus, você vai olhando para alguns e olha, eu admiro esse fulano, eu admiro aquele ali, ou aquele personagem, ele fez coisas muito diferentes. Ele foi fiel, ele foi firme nas suas convicções. E hoje a gente vai falar sobre um personagem, o outro era o que a gente não deve seguir, que era Caim. Mas esse era um bom exemplo. Ele não era perfeito. Ele não era perfeito, porque nenhum, no sentido assim de perfeição igual a Cristo, porque todos somos pecadores, não é verdade? Então, todos os personagens bíblicos, eles têm a sua falha, eles têm o seu pecado, fizeram alguma coisa, porque perfeito, sem pecado era Cristo, e só. Mas, nós vamos falar sobre Noé, que é um homem que andou com Deus, né? Ele foi ali próximo de Enoque, que foi levado, mas nós vamos falar de Noé. Noé ali, em Gênesis, entre o capítulo 6 e o capítulo 9, vai estar a descrição, desde de quando ele nasce, as expectativas sobre a vida dele, até depois ali do dilúvio, tudo que aconteceu. Mas ele veio mais ou menos 11 séculos depois de Adão. Ou seja, ele nasceu mais ou menos, não é uma data certa, é tudo cálculo baseado nas informações que a Bíblia dá, mais ou menos uns 1056 anos depois de Adão. Mais ou menos isso. E ele era filho de Lameque, né? Ele era filho de Lameque. Você vai encontrar essa informação lá em Gênesis capítulo 5, verso 28. Mas antes de a gente abrir a palavra de Deus, eu gostaria de orar agora pedindo as bênçãos do Senhor. Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, pelos exemplos que o Senhor nos fornece através dela. Sejam exemplos a não ser seguidos como Caim, como também exemplos de Noé, que foi um homem que fez a diferença no seu tempo. Ele fez aquilo que ele precisava fazer
mas nós vamos aprender mais sobre ele hoje, que ele possa inspirar as nossas vidas também, que a tua palavra seja o principal nas nossas vidas, assim como ele seguiu a tua palavra. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, Lameque tinha mais ou menos 182 anos quando Noé nasceu. Gênesis 5:28 vai falar isso. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Aí o verso 29 vai falar, quem chamou Noé. Matusalém foi o avô de Noé e foi contemporâneo de Adão por 243 anos. Esse Matusalém, que era o avô de Noé, imagina, ele ouviu diretamente da boca de Adão cada coisa que aconteceu. Cada coisa que desde o pecado, possivelmente Adão conversou e falou com todos eles. E provavelmente isso ele repassou, tanto para o seu filho quanto para o seu neto. Matusalém, ele conheceu em primeira mão os eventos do Jardim do Éden, a criação, as provisões, a queda. E Lameque, o pai de Noé, tinha mais ou menos 56 anos quando Adão morreu e entendeu. Lameque entendeu claramente a queda do homem e a maldição de Deus. Aí agora, se você está aberto em Gênesis capítulo 5, nos versos 28 e 29. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Possivelmente ele estava fazendo uma ligação lá com Gênesis, quando provavelmente Adão falou para ele, olha, vai vir um descendente. Lá quando Deus coloca a maldição, ele fala sobre a serpente, sobre o descendente que pisará, né, na cabeça, ele vai pegar no calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça. Esse descendente vai consertar as coisas. Possivelmente ele entendeu isso quando Noé veio. Mais ou menos era a ideia dele. Mas ele não estava certo, porque Noé, ele tinha um propósito, mas não de salvar. Não de salvar definitivamente os homens de seus pecados. Matusalém e Lameque ouviram Enoque pregar e viram o exemplo da sua vida nobre, que dele foi dito. Gênesis 5:24, se você for no verso 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Todas essas coisas, imagina que Noé nasceu, já era um adolescente, talvez, jovem, e ouviu e viu todas essas coisas. Ele viu o testemunho do Enoque, ouviu falar sobre o Enoque, ouviu o que aconteceu com Enoque, sobre a fidelidade de Enoque, e talvez até mesmo ele entendia talvez a expectativa que tinha sobre ele, por causa até do nome dele, que o pai dele deu para ele. Assim como Moisés também tinha uma expectativa, por isso ele tomou a atitude que ele tomou antes de ele sair do Egito. Porque ele achou que ele já sabia de certas coisas, a gente vai descobrir isso lá em Hebreus, ele entendia certas coisas, mas não tudo, que ele precisava passar pelo que ele passou. Possivelmente Noé também tinha uma certa ideia do que ele viria a ser, do que ele possivelmente seria. E também tinha esse exemplo na sua família, ali dos conhecidos dele. Apesar de tudo isso, o que nós vimos, o que a Bíblia fala sobre todo o resto, tudo que cercava Noé. Como era o mundo? Como estava o mundo? Lá no capítulo 6, no verso 5, se você está aí com sua Bíblia, capítulo 6, verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O homem só fazia o mal. O homem continuamente transgredia e ia contra Deus ali naquele momento, contexto de Noé. Eles não faziam nada de puro, não faziam nada de nobre, nada de bom e nada de honrado. Era tudo só cada um cuidando de si, fazendo coisas contrárias a Deus. O homem nesse momento, ele era como se fosse uma ferida. É como se o homem fosse o câncer do mundo. Inclusive eu vi um comediante esses dias falando sobre isso. Ele quis fazer uma piada, dizendo que o homem é uma ferida, um câncer, e que a terra,
desastres naturais, é como se fosse o sistema imunológico da Terra dando uma limpada no homem. Em parte ele está certo, em parte ele está errado, porque o certo é, o homem natural, ele tem sim um problema. Por quê? Porque ele busca sempre os seus próprios interesses. Se vai isso causar algum problema, ou no ecossistema onde ele vive, ali na região onde ele vive, ou para os seus pares, ele não está nem aí, ele quer garantir o seu lado primeiro, não é verdade? O homem é assim, ele quer garantir o seu. Eu garanti o meu, os outros, tô nem aí. Era assim que funcionava naquela época. E será que é assim hoje? Será que estamos muito diferentes do que era o mundo naquela época de Noé? Eu penso isso também, ou talvez até um pouco pior, bobear um pouco pior, porque naquela época eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. E com a tecnologia eles conseguem fazer coisas piores. E eu vou dizer, às vezes você vai descobrindo certas coisas que você diz, não é possível. O homem é capaz de fazer isso, o homem fez isso, ele está fazendo esse tipo de coisa. Um exemplo, talvez alguns nem saibam o que significa, outros aqui vão saber o que eu vou falar agora. Deep Web. Sabe o que significa Deep Web? Deep Web? Talvez Samuel saiba, mas alguém sabe aqui o que é Deep Web? Você sabe. Deep Web, mas não vá lá. É até meio complicado, e se você for, é capaz de estragar o seu computador. Mas é como se fosse o subterrâneo da internet. É lá que há tráfico de pessoas, tráfico de drogas, todo tipo de moralidade da pior espécie. Olha, inúmeras coisas. É nesse lugar. E não é todo mundo que tem coragem. Eu nunca quis entrar lá para ver, mas eu sei que existe, eu sei como funciona porque eu mexo com computadores, eu entendo dessas coisas. E é algo muito sério. Se você parar para entender o que o homem faz no mundo hoje, o que acontece no mundo hoje, você é de arrepiar os cabelos. O negócio é feio demais. Então, se não está igual, talvez esteja até pior do que estava naquela época. Porém, lá no verso 8, Noé, porém, no capítulo 6, achou graça aos olhos do Senhor. Noé foi um grande homem que viveu em meio à imoralidade desenfreada. E existem muitos teólogos que até acreditam que tanto o seu avô quanto o seu pai não eram muito certinhos, não. Tanto é que eles estavam vivos ali na época do dilúvio. Mas quem foi que entrou na arca? Só Noé e sua família. O seu pai e seu avô não entraram. Existem aqueles que acreditam que eles morreram bem próximo do fim da construção da arca, e existem aqueles que acreditam que eles morreram no dilúvio, que nem eles quiseram entrar na arca. Para ver como estava o mundo naquela época. Agora, é possível a gente viver de forma justa em meio a um mundo tão injusto? Tão corrupto, tão impregnado de tudo quanto é tipo de coisa errada, do jeitinho. Por exemplo, os brasileiros são famosos pelo jeitinho, não é? O jeitinho brasileiro. Tudo a gente tem um jeitinho, tudo a gente consegue por baixo dos panos. Não, a gente resolve isso aqui. Eu já escutei de irmãos que falam, não vou falar nome até porque vai para a internet, mas eu conheço irmãos e pastores que pagaram para não ficarem em blitz. Foram lá e falaram numa roda, se a gente estava numa roda, pastor, falou, ó, eu tive que dar 50 lá, porque senão eu ia ficar na blitz. Eu fiquei olhando e pensei, rapaz. eu disse, não, nós temos que ser diferentes. Daniel, olha como Daniel foi diferente. Abraão foi diferente, eles também viveram em mundos, no meio de pessoas corruptas, mas eles foram diferentes. Moisés também, depois que ele aprendeu, saiu, e quando ele voltou, Jeremias, o profeta Jeremias, o tanto que ele sofreu porque ele pregava o que devia ser pregado, ele chorou por Jerusalém, ele sofreu, mas ele sempre defendeu o que era certo, ele nunca arredou o pé. Paulo e Silas, e a Bíblia é cheia de exemplos que sim, é possível nós vivermos de uma forma justa no meio
corrompido, não importa que todo o resto está corrompido, você pode viver de forma justa e de forma correta. Êxodo 23, 2, não precisa abrir lá que eu vou ler o versículo que está aqui. Olha o que ele diz. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito. Não é a maioria que você deve seguir. Você deve seguir o que a Bíblia diz, o que é certo, o que a palavra de Deus diz. A Bíblia falou, não importa que a maioria está falando diferente, você tem que se posicionar, eu tenho que me posicionar. Nós temos sempre que buscar fazer o que é certo. Mesmo que isso às vezes seja ir até contra parentes nossos. Mesmo que isso precise você bater de frente com tio, tia, avô, avó, pai, mãe, irmãos, não importa, você tem que defender o que é certo. Sempre, sempre. Agora a gente vai só tentar olhar dentro do nosso tempo aqui a vida de Noé. Tome, e essa é a discussão da mensagem de hoje, a proposição, tome como exemplo Noé. Tome como exemplo, considere o exemplo de Noé na sua vida. Primeiramente, Noé era um homem de coragem. Noé foi corajoso porque ficou sozinho contra o mundo. Ele teve que suportar a influência de seus familiares, talvez seu avô e seu pai. Ele teve que suportar toda uma geração ali que olhava para ele assim, quem é esse doido? O que esse doido pensa que está fazendo? Porque naquela época ainda não tinha chuva. Lembra disso. Não existia aquilo que nós entendemos hoje como chuva. A água ela brotava como vapor da terra. A chuva veio depois do dilúvio, ou no dilúvio, aliás. Muitos hoje estão seguindo familiares e amigos, seguindo conselhos errados em vez de ir para a palavra de Deus. Em vez de buscar aquilo que a palavra diz, olha, ande por aqui, faça isso. Mas às vezes a gente acaba sendo influenciado por parentes, por esposo, esposa, por filhos, pelo pai, pela mãe. Não podemos, temos que nos manter firmes. Por exemplo, se eu sou filho e meu pai quer que eu faça algo de errado, eu não vou insultá-lo, eu não vou brigar com ele, eu não vou ofendê-lo. Mas eu vou dizer, pai, mãe, eu só posso, isso aqui que vocês querem que eu faça, eu não posso fazer, porque vai contra a palavra de Deus. E eu preciso ser fiel a Deus. Antes ser fiel a Deus do que ao homem. Noé foi corajoso porque as probabilidades contrárias não o impediram. Ele falou corajosamente em nome de Deus, ele estava lá testemunhando, e a gente vai ver o versículo que fala sobre isso. 2 Pedro 2, 4 e 5 vai dizer, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça. Ele não só construiu a arca, ele pregava, ele falava, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé pregou muitos anos e agora uma informação muito importante. Quantos convertidos? Quantos se converteram a Noé? A família seguiu ali, né? A esposa, os filhos. Mas quem mais? Porque até era lógica ali, que bom que eles ouviram e seguiram e entraram com ele na arca. Deus foi gracioso nisso. Mas quem mais seguiu? Apenas a sua família ouviu sua pregação. A gente batalha aqui, a gente prega aqui. A gente sai no bairro, a gente fala, a gente tem ido no hospital agora, a gente tem ido nos outros bairros aqui, a gente tem entregado folhetos, tem conversado com pessoas. Eles não têm ouvido. Mas a nossa parte a gente tem que fazer, assim como Noé fez. Noé, para seu crédito eterno, não desanimou, nem começou a duvidar da mensagem. Hoje, muitas pessoas desanimam ao menor sinal de dificuldade. Quando as dificuldades vêm, quer saber, eu acho que não é para ser não. Acho que não vai dar certo não, vamos parar por aqui, vamos abandonar tudo. Gálatas 6,9, olha o que diz Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se não houvermos desfalecido. Temos que manter, continuar. Firmes. Tem até um nome. Firme, sim, firme. Sim, conhece esse corinho? Firme, vou ficar firmes. Sempre. Noé continuou semeando, e a semente que ele falava, que ele colocava, acontecia, caía no solo e morria. 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus quem vai fazer a obra. É Deus quem vai pegar aquela semente e vai fazer germinar. O meu dever é ser o semeador. Aquilo que o pastor já falou outras vezes aqui. Seria muito bom se eu e você, se nós pudéssemos converter o bairro todo. Seria uma bênção. Seria maravilhoso você falar de Cristo e a pessoa quer, crê e aceitasse a Cristo. Seria ótimo que isso acontecesse toda vez que a gente abrisse a boca. É o sonho de todo pregador e de todo missionário. Pregar, a pessoa aceitar Cristo e você vê ele crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, mas isso não é a realidade. O que é a realidade? Mateus 7. Essa é a realidade. Versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Poucos vão passar por aquela porta. Comparado à quantidade de pessoas que tem no mundo, poucos vão passar. Mas por causa disso eu desanimo? Não. Por causa disso eu paro? Não. Cristo não disse para parar. Ele disse para pregar. Ide pregar. Quem crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. Mas o meu dever é pregar. Precisamos ser como Noé, fazer a nossa parte e deixar Deus cuidar do resto. Em meio à maldade, devemos fazer como Noé, pregar a justiça, ensinar a verdade através das nossas vidas, defender a fé, semear e não se preocupar com os resultados. É assim que Noé fez, é assim que nós devemos fazer. Primeira coisa que eu falei, Noé era um homem de coragem, mas também Noé era um homem justo e perfeito. Mas como assim justo e perfeito? Perfeito não é só Cristo? Olha o que fala o verso 9 de Gênesis capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia lá. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ser justo é fazer o que é certo, é ser justificado. Salmo 119, 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Noé, ele era justo porque ele creu, ele foi justificado. Mas em que sentido que a gente fala quando ele é perfeito? 1 João 3, 7 a 10. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Noé praticava a justiça. Nós devemos praticar a justiça. Noé não era sem pecado. Quando a Bíblia fala que ele era perfeito, não é no sentido de ser sem pecado, mas era em relação aos seus contemporâneos. Por quê? Porque ele obedecia a Deus. É isso que a Bíblia quer dizer quando o chama de perfeito. Ele obedecia a Deus. Porque ele andava com Deus. E nós devemos ter esse tipo de perfeição. Nós devemos andar perfeitamente com Deus. Nós devemos buscar obedecer a Deus em todas as áreas de nossa vida. Primeiro, eu falei, Noé era um homem de coragem, Noé era um homem justo e perfeito, mas também Noé viveu pela fé. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Observe que Noé se moveu com temor piedoso e preparou a arca. Ele fez com cuidado, ele ouviu a orientação de Deus, ele entendeu o que Deus queria que ele fizesse e ele foi lá e fez.
Nós, quando ouvimos aquilo que devemos fazer, o que temos feito? Nós temos tido esse tipo de temor a Deus quando a gente sabe o que a Bíblia diz que a gente deve fazer, qual deve ser o nosso procedimento diário nos nossos dias atuais, seja ao pregar, falar sobre Cristo, pregar o Evangelho, seja no bom testemunho que a gente deve dar perante as pessoas que nos conhecem, perante os nossos colegas de trabalho, ou na escola, em qualquer lugar. Essa ação de Noé, temer e fazer as coisas, preparar as coisas com cuidado, descreve a fé de Noé. Se Noé não fosse um homem de fé, ele não teria sido um homem de ação. A fé deve obedecer. A fé que não é a verdadeira fé, aquela fé falsa, ela não obedece. Tem pessoas que dizem, não, mas eu tenho fé. Noé mostrou a fé dele como? Foi lá e construiu uma arca. Foi lá e fez algo que é difícil para nós pensarmos hoje. Porque a gente conhece o texto bíblico. Mas tenta pensar nas coisas mais básicas que Deus pede para nós. Nós ainda a gente não falha nas coisas mais simples. Quando a gente precisa ter atitude de fé. Tiago 2, versos 17, 18 e 20. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Não adianta eu dizer que eu falar que tenho a Cristo, que eu sou um servo de Cristo, que eu vivo pela fé, mas se as minhas atitudes não demonstram isso, aí é falso. Perceba que não somente não é, se você olhar os personagens bíblicos, Abraão, que é o pai da fé, ele creu e foi lá e fez o quê? Obedeceu. Noé creu, foi lá e fez o quê? Obedeceu. Não importa o pedido que Deus fez para eles, e foi algo muito grande. Deus não pediu nada parecido para nenhum de nós. Deus não pediu para a gente construir um barco de proporções gigantescas. Deus não pediu para eu ir lá e matar uma das minhas filhas. Esses homens fizeram isso. Eles tiveram a fé verdadeira. E a fé foi demonstrada através do quê? Das suas atitudes. E as nossas atitudes devem ser assim. A fé produz obediência. Noé tinha temor de Deus. Noé viveu pela fé, Noé tinha temor de Deus. Ali no verso ainda de Hebreus 11, no verso 7, ela vai dizer, moveu-se com temor piedoso. Esta é outra coisa que levou Noé a obedecer. Noé era alguém que conhecia a majestade de Deus e sabia que ele deveria ser reverenciado em temor a Deus. Alguém que é piedoso, esse alguém como Noé, ama a Deus com o propósito de servir a Deus, de seguir a Deus, e com um objetivo simples que diz lá em 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Alguém que tem um temor piedoso por Deus, alguém que tem esse sentimento, que olha com reverência para Deus, quer fazer a vontade de Deus e quer fazer isso que a Bíblia fala. Ser santo é ser perfeito? Não. Não temos como ser como Deus. Mas ser santo é ser o quê? Separado. Separado das coisas do mundo. Separado das coisas que desviam o nosso foco de Deus e da obra dele. É você não ficar pensando só nos alvos da sua vida, mas peraí, deixa eu ver, o que é a vontade de Deus? Deus quer que eu me afaste das coisas que desagradam, quer que eu viva para Ele, quer que eu faça a vontade dEle, e é isso que eu vou fazer, porque Ele é Deus, porque Ele me ama, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por mim. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é busca todas as outras coisas, busque tudo. Agora eu vou buscar Deus. Agora eu vou fazer a vontade de Deus. Não. É inversão. E isso está errado e não mostra uma perfeição nisso. Ele buscou fazer a vontade de Deus.
Ter temor piedoso significa ter respeito e reverência a Deus. Estar relutante em fazer qualquer coisa que desagrade a Deus. Quando o pecado bate na sua porta, como você atende? Porque se você tem temor a Deus, você diz, não quero pecar, eu não quero desonrar a Deus. Eu não quero fazer algo que entristeça o meu Deus. Isso é reverência. Isso é respeito por Deus. E nós precisamos ter esse respeito. Obediência é a palavra que melhor descreve a vida de Noé. Ninguém pode ser corajoso, justo, fiel e temer a Deus a menos que seja obediente. Deus disse a Noé para construir uma arca e deu a ele as dimensões exatas e uma lista de materiais a serem usados. E lá no capítulo 7, verso 5, e se você ler a lista lá de novo, quando você chegar em casa, a gente não vai ler aqui hoje, você vai ver que não foi algo fácil. Mas olha o que diz no verso 5 do capítulo 7. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tudo. Ele não fez nada diferente. Ele só recebeu um padrão de Deus e ele foi lá e obedeceu. Simples. Ele não questionou, ele não fez corpo mole, ele não reclamou, ele só foi lá e obedeceu. Ponto final. Esse é Noé. Hoje, nos nossos dias, nos foram dados dimensões e materiais a serem utilizados na atual arca. Porque hoje nós pregamos a salvação. Só que hoje nós pregamos como? Hoje não é uma arca, um barco que a gente tem que construir, onde as pessoas vão entrar para ser salvas. Hoje nós pregamos o Evangelho, onde as pessoas têm que crer que Cristo morreu e elas têm que recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Ponto. E quando isso acontece, o que isso nos torna? Quando eu e você aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. 1 Pedro 2,9 vai falar. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, como deve ser construído hoje, nos nossos dias, a nossa arca, ou a igreja, pela pregação do Evangelho. E do que ela é feita? De pecadores arrependidos. E como a gente pode fazer isso? Uma palavra. Obediência. Obediência. O que teria acontecido com a arca de Noé se ela não tivesse obedecido os planos de Deus? Se ele não tivesse seguido as orientações de Deus, o que teria acontecido com a arca? Afundado, exatamente. Ela teria afundado. Se ele achasse que ele sabia mais do que Deus, ou se ele tivesse feito o corpo mole, não precisa passar isso não, só vou pregar aqui as tábuas e tá bom demais. Afundado. Lembra que ele não tinha uma tecnologia que a gente tem hoje para construir as coisas. O que teria acontecido? Noé foi salvo por sua fé demonstrada através da obediência e isso salvou a sua família. Conclusão. Noé é um exemplo que devemos imitar porque ele foi corajoso, justo, fiel, cheio de temor piedoso e obediente. Que possamos seguir o exemplo de Noé. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo do teu servo Noé. Sabemos que ele não era, que ele tinha pecados como todos nós, mas sabemos também que ele foi obediente. E ele obedeceu ao Senhor em todas as orientações que o Senhor passou para ele, e isso possibilitou a salvação da sua família, isso possibilitou a salvação daqueles animais, e isso deu continuidade ao plano da salvação. Obrigado, Pai, pela fidelidade desse homem e que possamos olhar para a vida dele e também termos essa mesma fidelidade. Te louvamos e pedimos que também receba os nossos pedidos segundo a tua vontade e teu querer. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Não pode louvar?